Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à Noite da Esperança. Espero que vocês estejam guardados no amor de Cristo Jesus. Estamos aí num período estudando os Salmos e com a temática geral Salmos para a Vida. Um livro importante, um livro maravilhoso, que toca o nosso coração, fala a nossa alma. A gente, ao ler o livro do Salmo, a gente, sem dúvida nenhuma, se sente confortado, consolado, inspirado. Nossa fé se renova quando nós nos debruçamos nos Salmos e encontramos ali o salmista, encontramos pessoas que abrem o coração diante de Deus, vivendo momentos difíceis, mas encontrando em Deus o amparo, o apoio, o amor, a esperança, a fé. Então sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar então fazendo uma oração. Amado e querido Pai, nós adoramos o Teu nome, agradecemos a bênção desta hora, deste momento, estarmos, ó Pai, aqui unidos em oração, unidos diante da Tua Palavra, buscando, ó Deus, na Tua Palavra, inspiração, vida, porque a Tua Palavra é fonte de vida, é fonte de fé, fonte de esperança. Ela nos capacita, ela nos conforta, consola, ela nos inspira, ela nos ensina. Então é um momento especial. E não é só apenas um livro que abrimos e lemos e encontramos ali sabedoria, mas é um livro inspirado por Ti, é um momento na Tua presença, é um momento de oração. Nós cremos na presença do Teu Santo Espírito, nós cremos no Teu pastoreio, nós cremos que o Teu Santo Espírito é mestre por excelência e Ele nos ensina, nos conforta, nos consola. Olha para nós, olha para as nossas lutas, os nossos desafios, a dificuldade, ó Deus, de viver a vida comprometida com o Teu reino, com os Teus mandamentos. Nos ajuda, nos fortaleça, para que em todo o tempo, ó Deus, nós sempre testemunhemos do Teu amor e honremos e glorifiquemos o Teu nome. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. O salmo que nós vamos ler nesta noite, na verdade não é um salmo todo, mas parte de um salmo, é o Salmo 119. Quando a gente fala que vai ler o Salmo 119, as pessoas ficam assustadas, porque ele é o salmo mais longo da Bíblia, com 176 versículos, mas nós não vamos lê-lo todo, nós vamos apenas ler uma parte do verso 49 ao 56. E como nós estamos num período estudando o livro de Salmos, meditando no livro de Salmos, pode ser que mais para frente a gente volte a este salmo para ler outra porção da palavra de Deus contida neste salmo, que vai nos ensinar também outras coisas. Mas vamos ler então o salmo de número 119, do verso 49 ao verso 56, diz assim, lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação.
Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Palavras do Senhor. Se você quiser deixar a Bíblia aberta e acompanhando, nós vamos olhando para esse texto e buscando a palavra de Deus em inspiração para a nossa vida. O tema desta mensagem desta noite, lembrar para viver. Este salmo é um dos salmos especiais. É até difícil a gente falar assim, existe um salmo especial. Todos eles são muito riquíssimos na sabedoria divina, na inspiração. Cada um deles uma temática, uma mensagem poderosa e maravilhosa para a nossa vida. E a sensação que a gente tem é que todos eles são especiais. Mas ele tem algumas especificidades, ou seja, ele tem umas características próprias. Ele é um salmo mais longo porque ele é composto ou ele foi escrito como um acróstico. E um acróstico não apenas de uma palavra, mas um acróstico do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico ela tem 22 palavras, e das 22 palavras, o salmista, de cada uma delas, ele foi escrevendo uma porção de texto, podemos pensar assim, um parágrafo, relacionados, o tema geral do salmo é a lei do Senhor, é o mandamento do Senhor. E assim, o mandamento e a lei do Senhor são exaltados neste salmo. E ela aparece assim muitas vezes, e não aparece só lei, aparece mandamento, aparece preceitos, aparece palavra, vários sinônimos que são dados, e adjetivos à lei do Senhor, mas a referência geral é a palavra de Deus, é a lei do Senhor. E aí ele vai escrevendo, ele vai dizendo, vai trazendo assim vários assuntos. A lei vivifica, a lei do Senhor me dá prazer, a lei do Senhor me consola, eu devo me lembrar, eu devo ler, eu devo cantar, ou seja, são várias formas de cantar, de louvar, de exaltar a lei do Senhor. Então ele é riquíssimo, porque ele fala da importância da lei do Senhor para a nossa vida, para a nossa existência. E sem dúvida nenhuma, a lei do Senhor é vida, é poder, é salvação. Então nós vamos olhar esse texto que nós lemos, essa parte que nós lemos do Salmo 119, ele tem uma temática específica, lógico, tendo a temática da lei, mas ele vai trazer algumas coisas interessantes, e a temática aí é lembrar para viver, E é isso que ele começa a dizer logo no primeiro versículo, no 49, ele diz assim, lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo. Quando ele fala assim, ele está se referindo a Deus, ele está fazendo uma referência, fazendo um clamor a Deus, fazendo um pedido a Deus, para que Deus lembre sempre da promessa que ele empenhou ao povo de Israel. E aí a promessa a gente pode olhar para a lei mosaica, ou seja, aquela lei que Moisés recebeu quando o povo do Egito saiu, quando o povo de Israel saiu do Egito, ele está fazendo referência àquela legislação toda, não é só os 10 mandamentos ali é quase que uma essência, um resumo, porque a lei é ampla, tem várias referências sobre muitas coisas, sobre o culto, sobre a vida, sobre as relações familiares, sobre as relações conjugais, filho, etc. É uma legislação muito ampla, porque era para dar base a Israel enquanto nação escolhida por Deus e, sem dúvida nenhuma, formada por Deus. Esse tema da lembrança, ele começa falando na relação com Deus, ou pedindo para Deus, mas, na verdade, quando ele faz isso,
ele está trazendo o tema que ele entende ser necessário para a sua vida. Porque Deus não precisa ser lembrado, convenhamos. Né? Deus não precisa ser lembrado. Quem precisa ser lembrado somos nós. Nós é que temos memória curta, nós é que temos dificuldade, esquecemos algumas coisas. Deus não esquece. Deus não pode ser comparável a nós que somos limitados no nosso pensamento e nas nossas lembranças. Tanto que esse tema da lembrança, ele está em todo o Antigo Testamento, inclusive Jeremias vai dizer, né? Quero trazer a lembrança aquilo que me dá esperança, né? E o fato de Deus pedir para Israel celebrar as festas perpetuamente, de geração em geração, era também um aspecto de que o povo estivesse sempre lembrando dos feitos de Deus, porque as festas estão relacionadas aos atos grandiosos de Deus em favor de Israel. Então, na verdade, ele está pedindo para Deus se lembrar, mas quem precisa se lembrar é ele, e ele vai mostrar isso nos outros versículos. Né? Ele vai fazer essa referência no versículo 52, ele vai dizer assim: lembro-me dos teus juízos de outrora. Né? Ele vai fazer referência também no verso 55, lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite. Né? Então, esse tema da lembrança, e ele está relacionado também de maneira, vamos dizer assim, inversa, no sentido de que ele reclama daqueles que abandonam, afastam e se esquecem da lei do Senhor. E ele fala assim no verso 51, os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Ele diz, olha, eu não me afasto. Lembrança e se afastar tem o mesmo sentido, ou seja, quando nós esquecemos, nós nos distanciamos mentalmente. E afastar é um verbo mais concreto e real, mas também é um afastamento, é uma forma de esquecer, é uma forma de se distanciar, é uma forma de acabar se afastando, se distanciando da palavra de Deus. Então ele faz esse paralelo, dizendo do afastamento, dizendo da lembrança, e num outro verso ele vai dizer daqueles que se afastam e daqueles que abandonam, né? Ele vai dizer no verso 53, de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Quando ele faz referência às pessoas ruins, né? Ele está, de certa forma, fazendo uma autoanálise. É como se fosse um espelhamento. É aquilo que a psicologia nos ajuda hoje a compreender. Às vezes a gente fica acusando as pessoas de uma série de situações e muitas coisas que às vezes a gente joga a responsabilidade para o outro, acusa o outro, está em nós. É uma falha nossa, não é uma falha do outro, é uma falha nossa, né? Então, quando o salmista faz referência, ele, de certa forma, não está se excluindo, porque ele está pedindo para se lembrar, ele está pedindo para Deus lembrar, e ele está dizendo que ele quer se lembrar, e ele precisa se lembrar da lei do Senhor, do mandamento do Senhor, e ele está preocupado com aqueles que se afastam e se abandonam. E abandonam a palavra de Deus. Né? Então, o tema central desse episódio, do verso 49 ao verso 56, tem essa temática da lembrança, de se lembrar e não se afastar da palavra de Deus. Isso é muito importante, né? Isso é bastante interessante, mesmo porque quando nós nos esquecemos de Deus, esquecemos da palavra de Deus, nos afastamos de Deus, o que acontece conosco? Sim, Deus nós temos vida. Sim, Deus nós temos vida em abundância.
Se em Cristo Jesus nós temos vida eterna e salvação, sem Deus, sem Jesus, qual é a nossa situação? Então, essa é a preocupação do salmista. Ele está preocupado em se esquecer da palavra de Deus, se esquecer do mandamento do Senhor. Ainda que ele fala assim, Senhor, se lembre, na verdade ele está fazendo uma referência a ele mesmo, porque Deus não se esquece, nós esquecemos. É o caso do espelhamento, é o caso de responsabilizar o outro de uma coisa que eu estou falhando, né? O ser humano sempre faz assim. Então ele se coloca diante de Deus, mesmo porque ele fala para Deus se lembrar uma vez. E ele fala, relacionado a ele mesmo, ele fala 2 vezes, lembro-me, lembro-me. Então ele está preocupado com isso. E como é uma oração, e o salmista, a gente tem visto nesses estudos que o salmista tem algo muito especial, que é o fato de abrir o coração diante de Deus, ele está diante de Deus. Então ele traz a preocupação desse esquecimento, ele está pedindo para Deus ajudá-lo a lembrar, e não se esquecer do mandamento nem de Deus, e ele está preocupado com aqueles que têm se afastado e têm se esquecido e têm abandonado a lei do Senhor. Porque ele sabe que a lei, se nós nos afastamos da lei, do mandamento, da palavra de Deus e do próprio Deus, nós perdemos a vida. E essa questão da vida está relacionado, né, no segundo versículo que nós lemos, o versículo de número 50, ele diz assim: o que me consola na minha angústia é que a tua palavra me vivifica. Então eu posso estar numa situação de morte, eu posso estar derrotado, eu posso estar cansado, eu posso estar derrotado, destruído, eu posso estar machucado, eu posso estar no fundo do poço. Palavra de Deus me vivifica. E ele coloca isso como esperança. O que me consola na minha angústia, ele coloca enquanto consolo, e ele coloca isso também como esperança. No verso 1 ele diz assim: na qual me tens feito esperar. E olha, é interessante a construção dessa frase. Ele diz assim, eu espero. Ele diz, o Senhor tem me feito esperar. Ele é passivo, a esperança aqui está no verbo passivo. E ele diz assim, o Senhor me tem feito esperar. A ação é de Deus. A esperança, o consolo e a vida. Então a palavra de Deus, ela me consola, fortalece a minha esperança e me vivifica e me reaviva quando eu preciso de vida, quando eu preciso de ânimo, quando eu preciso de restauração. Então a palavra, e aqui é a mensagem para nós nesta noite. Quantas são as situações que nós passamos na vida em que nós precisamos do quê? De consolo, de esperança e de reavivamento, ou que o Senhor nos avive naquela situação. E a gente quer saber aonde a gente encontra isso. E a gente quer saber aonde nós encontramos o consolo, aonde nós encontramos a esperança, aonde nós encontramos o reavivamento, o avivamento, aquilo que me traz ânimo, me traz fortalecimento, me traz toda a condição para continuar caminhando, ou seja, que me aviva novamente. Palavra de Deus. Então jamais podemos nos afastar da palavra. Jamais podemos nos afastar de Deus. É isso que o salmista está dizendo. É isso que o salmista está clamando. É isso que o salmista está pedindo para Deus. Deus, não me deixe esquecer. Me ajude a lembrar. Não me deixe afastar. Não me deixe abandonar a tua palavra. Não me deixe me abandonar de ti. Porque, na verdade, nós é que fazemos isso.
E aqui eu lembro um episódio, um momento da palavra de Deus que eu gosto muito, que é o momento que Elias está fugindo de Jezabel. Ele foge, num determinado momento, o caminho do deserto, ele despede do moço dele, ou do seu discípulo, ele manda o discípulo embora, e ele vai caminhando sozinho. E ele está vivendo um tempo assim de profunda e intensa tristeza e assim, depressão, desistiu de tudo, desistiu de ser profeta, desistiu de ser servo de Deus. E ali, nos 1 Reis 19, ele pede para morrer, ele pede para que Deus o leve embora. E Deus vai com ele. E Deus manda o anjo para fazer comida, pão e trazer água para ele dormir, descansar. E ele vai até o monte do Senhor, e lá no monte de Deus, Deus se apresenta a ele através de um cício, de um vento suave, de uma voz suave, uma voz calma, transmitindo paz, mas restaurando a vida de Elias. Elias estava se distanciando de tudo, mas Deus não se distanciou dele. E o salmista aqui abre o coração e ele fala dessa preocupação. Senhor, lembra de mim. Mas, na verdade, ele que está preocupado com a lembrança, com o fato de lembrar de Deus, lembrar de orar, lembrar de ler a palavra de Deus, lembrar de ter um momento especial com Deus, lembrar da esperança, Deus é a nossa esperança, lembrar que Deus é consolo, lembrar que a palavra de Deus, o mandamento de Deus, a comunhão com Deus, ele nos aviva, ele nos conforta, ele fortalece a nossa fé e a nossa esperança. Eu não estou aqui como pastor pedindo para você, de maneira obrigatória, ler a Bíblia todo dia. Minha preocupação não é essa. A preocupação é que quanto nós nos afastamos, nos abandonamos da palavra, da comunhão com Deus, a nossa fé esfria e enfraquece. Nós nos distanciamos de Deus, distanciamos da igreja, distanciamos dos irmãos, da comunhão. Nós nos afastamos. E isso só traz prejuízo para nós. Porque Deus não precisa de mim. Deus não precisa de nós. Mas nós precisamos de Deus. Nós carecemos. Deus sem um homem, ele continua sendo Deus. Deus sem a humanidade, ele continua sendo Deus. Mas nós sem Deus não somos nada. Nós sem a palavra de Deus, nós estamos nas trevas. Nós sem a salvação e a vida em Cristo, nós estamos mortos. Então nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos buscar a presença de Deus, lembrar do mandamento do Senhor, lembrar dos testemunhos do Senhor. E lembrança é uma coisa assim, se eu não alimentá-la, eu esqueço. A mente humana, a memória humana é assim, ela precisa ser alimentada. Se eu não alimentá-la, eu esqueço. Muita coisa daquilo que a gente aprendeu, por exemplo, no colegial, e que a gente não coloca em prática, a gente acaba esquecendo. Aquilo que a gente vai usando dia a dia, a gente está sempre na memória, está sempre na cabeça. Mas aquilo que a gente não revê, a gente esquece. Por isso a insistência de Deus no Antigo Testamento dizendo para Israel, celebre a Páscoa, celebração da Páscoa como celebração perpétua para todas as gerações.
Israel vem celebrando. Páscoa o que é, gente? A libertação do Egito. A Páscoa cristã para nós o que é? A libertação da morte. Jesus Cristo morrendo na cruz para nos libertar, para nos dar vida eterna, para nos dar a ressurreição. Se nós nos esquecermos disso, o que nós seremos? Que Deus nos abençoe. Então, que a palavra de Deus, ela é resposta para as angústias, as lutas, os problemas que eu enfrento, porque ela me faz lembrar de quem é Deus, e que Deus cuida de mim, e que Deus é o meu pastor, e que Deus está presente comigo em todo o tempo, em todas as situações. A palavra de Deus traz conforto e consolo, me faz lembrar que Deus me ama, e um amor eterno, poderoso, que Deus cuida, que o Espírito Santo de Deus é o Consolador. E a palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, traz ensino e faz com que a gente cresça no conhecimento de Deus e na comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe, que a gente olhe sempre para este livro sagrado, palavra de Deus. E assim como o salmista traz várias vezes, que a palavra do Senhor é poderosa, maravilhosa, eu tenho prazer, eu tenho alegria, ela me vivifica, ela me conforta, ela me consola, ela me traz esperança, ela me traz fortaleza. E assim seja para nós também. E que assim nós seremos sempre amparados por Deus e pela sua palavra, em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Santo Deus, querido Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse momento de leitura, de meditação. Nós glorificamos o Teu nome, ó Deus, agradecemos, porque este livro sagrado que está nas nossas mãos, está diante de nós nesta hora. Que ele esteja também em nossos corações, que ele esteja também em nossa mente, que nós tenhamos sempre o prazer, a alegria de ler, de meditar, porque este livro fala de ti, fala das tuas obras, fala do teu povo, fala da manifestação poderosa de Jesus Cristo, teu Salvador, em favor de nós. Ó Deus, que nós tenhamos sempre a alegria de meditar, de orar, de lembrar dos teus grandes feitos, de lembrar da tua obra, de lembrar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida de maneira particular. Isso tudo aquece, isso tudo fortalece a nossa lembrança, alimenta a nossa lembrança, fortalece a nossa esperança, conforta e consola e traz paz ao nosso coração. Ouve, ó Deus, o clamor daqueles teus filhos e filhas que estão diante de ti agora em oração e que têm enfrentado problemas diversos. Que cada um dos teus filhos, cada um dos meus irmãos que estão acompanhando nesta hora, encontre esperança na tua palavra, sejam confortados e consolados, sejam fortalecidos, ó Deus, para em todo o tempo glorificar o teu nome. Que cada um dos teus filhos que tenha, ó Deus, se colocado diante de ti em oração, possa perceber o teu agir, a tua presença, o teu abraço, o teu amor, e sejam confortados e consolados e fortalecidos. Oramos em favor daqueles que também são os nossos conhecidos e amigos e intercedemos por eles, ó Pai. Agradecemos pelas orações ouvidas, pelas graças e bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós e sobre o teu povo. Glorificamos o teu nome, reconhecemos, ó Deus, e agradecemos imensamente por tudo quanto o Senhor tem feito, ó Pai. E continuamos, ó Pai, confiando em Ti, no Teu agir, na Tua presença, na Tua palavra, porque em Ti nós esperamos, Tu és a nossa esperança. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz. Até a próxima.
esta é minha oração. Deus, que não seja só uma canção, que meu amor por ti seja tudo em minha vida. Que eu te louve por aquilo que és, não pelo que podes me dar. Deus, esta é minha oração. Deus, que não seja só uma canção, que meu amor por ti seja tudo em minha vida. Que eu te louve por aquilo que és, não pelo que podes me dar. E carregue minha cruz e te siga, e entenda que essa é a única saída. E carregue minha cruz e te siga, e entenda que essa é a única saída. Me renda de coração, que eu me cale pra ouvir falar tua doce voz. E ouvindo a tua voz, console o carente, que eu ore e faça que a minha fé cresça e eu viva pra Cristo, e o meu eu não seja visto, pois só tu és Deus. Pois só tu és Deus. Pois só tu és Deus.